Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje o nosso dia de... Será que vocês sabem o que é que a gente faz na quarta-feira? Dia de correções, vamos fazer correções das atividades que eu deixei na aula anterior, né? Que eu deixei segunda-feira, vamos lá? Então olha só, na página 173... Peguem aí o material de vocês, página 173, aqui ó, a gente tem assim: o mangue é um fantástico ecossistema. Diante disso, cite duas características do mangue e um problema que esse tipo de vegetação esteja sofrendo, tá? Por que ele fala que o mangue é um fantástico ecossistema? Por que será? O que é que apresenta, o que é que tem naquele ambiente que faz com que ele seja assim tão fantástico? Ele apresenta uma grande biodiversidade de seres vivos, né? Tanto vegetais como animais, tá? Estes animais, alguns deles são típicos de um ambiente realmente aquático, não só de um ambiente úmido, tá? Assim como a vegetação. A vegetação é típica de um ambiente bastante úmido. E aí, ó, diante disso, cite duas características do mangue e um problema que esse tipo de vegetação esteja sofrendo em relação à baixa diversidade vegetal, né? Ele tem uma variedade de seres vivos em relação aos animais, tá? Mas tem uma pouca variedade, apesar de apresentar grupos vegetais ali, mas em relação à variação de espécies, são poucas, certo? Além de raízes dos tipos pneumatóforas e escora, tá? Os mangues sofrem com a pesca predatória, olha só que coisa, né, ruim. A poluição nas grandes cidades e outras formas de poluição, como o derramamento de petróleo. Então, todos esses danos, todos esses poluentes danificam o mangue, danificam aquele ecossistema de mangue. Segunda questão. Um professor colocou sementes de feijão para germinar em uma caixa de vidro, para que os alunos observassem o crescimento do caule e da raiz. Cada semente foi apoiada na parede interna da caixa, de modo a tornar visível sua germinação. Durante o processo, todas as sementes receberam a mesma quantidade de água e luz. Olha só. Assim, ao longo dos dias, os alunos construíram o esquema seguinte. Aí observe e responda. Então, a gente tem aqui, ó, bem parecido com o trabalho que eu passei para vocês, certo? Só que aqui ele fez em uma caixa de vidro, tá? E aí, ó, ele colocou lá a semente, certo? E foi observando o desenvolvimento. Aí ele diz, ó, por que a raiz cresce primeiro que o caule? Por que a raiz ela vai se desenvolver primeiro do que o caule? Por que é tão importante isso? Primeiro vai apresentar o quê? Uma plântulazinha, né? A semente ela abre e vai se desenvolver essas folhinhas, essas duas folhinhas quando for dicotiledônia, né? Que são os cotilédonos, né? As plântulas, tá? Então, é importante o desenvolvimento primeiro da raiz por conta da nutrição desse vegetal. Então, esse vegetal, mesmo ele ainda tão pequenino, ele vai precisar de nutrientes para se desenvolver, certo? Aí vocês podem colocar assim: a raiz é a primeira estrutura a emergir porque absorve água e sais minerais, né, e nutrientes ao desenvolvimento da planta. Eles são essenciais ao desenvolvimento da planta. Então, primeiro as raízes se desenvolvem, né? Porque ele vai fazer a absorção de água e de sais minerais,
certo? Favorecendo ao desenvolvimento dessa planta, a nutrição dessa planta, certo? Página agora 176. Vamos lá? Lá na página 176 a gente tem assim: imagine-se num sonho em que você vem andando e resolve descansar debaixo de uma linda mangueira. Contudo, você para só alguns instantes, à vista, de longe, uma bananeira e resolve fazer aquele lanche. Caminhando em direção à bananeira, você se depara com uma linda praia e vai em direção àquele paraíso. Chegando lá, dá de cara com coqueiros carregados de enormes cocos. De repente, quando está prestes a acolher um daqueles cocos maravilhosos, sua mãe o acorda do sonho. Estava a hora de ir para a escola, mas você, sem perder tempo, pede-lhe para preparar aquela carne com cebolas que você adora. Aí, olha só. Você notou no texto a variedade de vegetais? Cabe-lhe agora indicar os diferentes tipos de caule que estavam no sonho e descrever o tipo de bulbo comestível que aparece no texto. E aí, pessoal, como é que vocês colocaram? Né? Então, ele vai descrevendo aqui, ó, é a mangueira, a bananeira, né? Depois, lá no final, ele vai falar para a mãe fazer a carne com o quê? Com bastante cebola, não é isso? E aí, como é que a gente põe? Né? A mangueira, ela possui o quê? Tronco, né? A bananeira possui o tipo rizoma, certo? E o coco estipe, não é isso? Então, a gente tem 3 tipos de caule, certo? O tronco, o rizoma e o estipe. Aí, depois ele fala, ó, e descrever o tipo de bulbo comestível que aparece no texto, que é o quê? A cebola, né? Que ela é bulbo. Então, o bulbo citado no texto e o caule da cebola formando as folhas modificadas. Então, cada estruturinha daquela que a gente tira da cebola, cada partinha daquela é uma folha modificada. Beleza? Vamos para a próxima? 180 e 181. Tá? Página 180. Diz assim. Acharam? Página 180. A terra de um vaso com plantas foi molhada com uma solução de fosfato radioativo. Após 1 hora, as folhas apresentam sinais de radioatividade, demonstrando que houve, tá? O que foi que houve? O que foi que aconteceu? Vamos lá. A terra de um vaso com plantas foi molhada com uma solução de fosfato radioativo. Radioativo, ele vai emitir o quê? Radiação. Após 1 hora, as folhas apresentam sinais de radioatividade. Então, o que foi que aconteceu para essas folhas apresentarem essa radioatividade, essa radiação? Demonstrando o que houve. O que foi que aconteceu? Foi um processo de respiração? Foi o fototropismo? Foi a diferenciação? O crescimento ou a absorção? Absorção. Então, foi realizado o processo de absorção por essa planta, tá? Por isso que chegou-se lá nas folhas desse vegetal essa radioatividade. Segunda questão, página 181. Um engenheiro agrônomo recomendou para um agricultor que utilizasse plantas com raízes fasciculadas para controlar a erosão. Essas plantas, que também possuem folhas com nervuras,
paralelas são classificadas como? Então, as plantas que possuem nervuras paralelas. O que são essas nervuras paralelas? Deixa eu representar aqui para vocês. Algo paralelo é algo que vem o que? Lado a lado, certo? Então, essas folhas com nervuras paralelas, elas apresentam, ó, as nervuras assim. Não é aquele formato de folha, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Nervuras, ó, paralelas, certo? Não é aquelas nervuras assim, ó. Essa aqui não são nervuras paralelas, elas são irregulares, tá? Paralelas essa aqui, ok? E aí, ele diz assim, essas plantas que também possuem folhas com nervuras paralelas são classificadas como, né? Que plantas são essas que apresentam essa característica? São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas, monocotiledôneas ou dicotiledôneas? Monocotiledôneas, né? Então, são as monocotiledôneas que vão ter essa característica aqui. Então, sempre que você vê um vegetal que as suas folhas são que apresentam essas nervuras paralelas, elas serão monocotiledôneas, tá? Terceira questão diz assim: os tecidos de raiz de uma raiz desenvolvem-se a partir. Os tecidos da raiz desenvolvem a partir de quê, pessoal? O que é que acontece para que ocorra esse desenvolvimento? Letra A, da coifa, da epiderme, dos parênquimas. Letra D, dos meristemas ou do colmo. Lembra que eu falei das células meristemáticas, que são células de crescimento, né? Que vai ter lá na raiz, certo? Então, a gente tem lá na raiz, dessa forma aqui, ó. A gente tem aqui na raiz, vejam bem. A gente tem essa estruturazinha aqui, né? Que é a coifa, a estrutura de proteção. E aqui, ó, e nessa região, vai ter células meristemáticas, tá? E essas células meristemáticas, elas vão auxiliar no crescimento da planta, no desenvolvimento da planta, certo? Então, a alternativa aí é letra D, né? Dos meristemas. Então, os tecidos de uma raiz desenvolvem-se a partir dos meristemas. Quarta questão. Correlacione as regiões de uma raiz e suas respectivas funções, tá? Número 1, coifa. 2, zona lisa. 3, zona pilífera. 4, zona de ramificação. E aí a gente tem no outro lado, tá? As definições, né? As funções de cada uma dessas. Então, vamos lá. Determina o crescimento da raiz. O que é que vai determinar o crescimento da raiz? Que zona? A zona lisa, né? O 2, tá? Zona lisa. Proteção. Qual é o que vai apresentar proteção? Acabei de falar aqui. A coifa, certo? Então, 1, 2, 1. Já dá até para saber qual é a alternativa, vai. Absorção de água. O quê? Zona pilífera, certo? E onde surgem as raízes secundárias, a zona de ramificação, tá? Então, a alternativa é letra C. Fica assim, 2, 1, 3 e 4. 2, 1, 3 e 4. Certo? 2, 1, 3 e 4. Beleza? Quinta questão. Quinta e última questão. Diz assim: as raízes são estruturas essenciais para o vegetal.
uma vez que garantem a retirada de água e sais minerais do solo. Algumas raízes, no entanto, são extremamente especializadas e atuam em outras funções específicas. Analise as alternativas a seguir e marque o nome da raiz encontrada em plantas de manguezais e que realizam trocas gasosas com o meio. E aí, qual desses aqui, ó, que vai realizar as trocas gasosas com o meio? A gente até viu uma questão anterior que fala delas. Letra A, suporte. B, tabulares. C, pneumatóforas. D, aéreos. Ou letra E, austórios. O nome já lembra algo que tem A. Letra C, pneumatóforos, certo? Então, ela vai buscar o A lá em cima, fora do lago, né? Fora do mangue, o ambiente no qual ele está. Então, aqui a gente terminou esse capítulo 13 com as correções. E vamos dar início ao capítulo 14, certo? A gente vai fazer a introdução do capítulo 14, tá? Que é estruturas vegetais. Então, a flor, fruta e semente são as estruturas reprodutivas, né? São as estruturas que vão favorecer a dispersão do vegetal, principalmente de plantas de grande porte, tá? E aí, na página 182, ele começa. Continuando nossa jornada, vamos abordar mais um grupo de estruturas vegetais, tendo sempre em mente a diversidade dessas estruturas. Corresponde à diversidade de ecossistemas ocupados pelos vegetais. Lembrando que o que o vegetal vai apresentar, as estruturas que ele vai apresentar, vai indicar o ambiente ao qual aquele vegetal está adaptado, ao qual ele vive, certo? Um ecossistema é um conjunto de seres vivos e não vivos e suas interrelações, como estudamos detalhadamente em capítulos mais adiante, tá? Então, quando a gente fala em ecossistema, vamos lá. Um lago, certo? Onde ele tem rochas, ele vai ter o solo, ele vai ter vegetais que vivem naquele ambiente aquático, ele vai ter microcrustáceos, que são zooplâncton, ele vai ter fitoplâncton, vai ter algas, tá? Então, todos esses seres, né, além da água em si, eles vão viver ali interrelacionar, certo? Então, isso torna esse ambiente um ecossistema, onde tem seres vivos e seres não vivos que estão interagindo, que estão relacionando-se, certo? Depois, ele coloca assim, isso é no ambiente aquático, tá? Mas também a gente pode dar um exemplo do ambiente terrestre, por exemplo, quando a gente fala num jardim, numa floresta, então ali a gente vai ter o solo, vai ter rochas, certo? Pode ter um rio, tá? Vai ter árvores, vai ter vegetais de pequeno porte, de grande porte, animais rastejantes, né? Como répteis, vamos ter anfíbios, mamíferos. Então, é um ambiente onde tem várias formas de vida e de seres não vivos que estão ali interrelacionando. Isso é um ecossistema, certo? E aí ele coloca, ó, que lá no capítulo 12, que é uma importante adaptação dos vegetais aos ecossistemas mais diversos, foi o surgimento de estruturas reprodutivas como sementes que lhes permitiram espalhar-se por regiões distantes das plantas que lhes deram origem. Por que as sementes? As sementes elas servem de alimento, né? Ou sementes muito pequenas, animais vão lá se alimentar da fruta e deglutem essa semente, tá?
E aves, por exemplo, elas podem ir lá, pegar o frutinho e levar para se alimentar em um outro local. Isso já vai favorecer mais ainda essa dispersão, certo? Ou ainda através de suas fezes. Então, quando esses animais vão lá, se alimentam e eles se deslocam para outros ambientes, então essas fezes elas vão sair do corpo, vão ser lançadas do seu corpo em outro ambiente também, em outro local, ficando longe lá da sua planta de origem. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele continua. Este capítulo é dedicado à reprodução das plantas, tá? Então, todo esse capítulo 14, a gente vai tratar de estruturas que são responsáveis pela reprodução das plantas. Aí ele coloca: quando falamos em flor, fruto e semente, referimos-nos a estruturas relacionadas à reprodução dos vegetais. Além disso, em termos evolutivos, é provável que a flor tenha surgido na terra a partir do desenvolvimento de uma folha. A planta, como um todo, ser vivo, não para de evoluir. Então, todos os seres vivos, de acordo com a ciência, de acordo com a biologia, até os dias de hoje, isso está acontecendo. É porque só as gerações futuras que irá perceber essa modificação.